Imagine você pegar o telefone às 8 horas da manhã, solicitar uma ligação para Porto Alegre e conseguir falar apenas 4 horas da tarde ou no outro dia. E ainda assim, quase sem entender o que a outra pessoa falava do outro lado da linha? Foi assim que a telefonia funcionou em Erechim por muito tempo, quando as linhas de telefone da cidade se limitavam a 120 números e eram disponíveis, na sua maioria, apenas para empresas. Essa e outras histórias são contadas nesse segundo episódio da nossa série pela senhora Circe Maria Della Torre, que aos 14 anos iniciou sua trajetória como telefonista. Entre fatos e detalhes, frescos em sua memória, ela relata como foi a sua experiência desde a central telefônica até a instalação da telefonia nas outras cidades da nossa região. Para quem se comunicava pelo telefone com fio, mas hoje está habituada às facilidades do WhatsApp, Dona Circe comprova que sabe muito bem se adaptar ao novo, sem deixar de lado a sua essência. Uma mulher doce, forte e extremamente sábia. Eu tinha 16 anos de idade e nós éramos pobres e dependia de eu trabalhar para ter um dinheiro em casa também, né, para sustentar, ajudar a sustentar a família. E eu tinha 16 anos, isso em 1951. Aí comecei a trabalhar como taxista. Taxista era aquela que atendia o público. Eles passavam, porque tinha fonograma também, né, que é um tipo telegrama, nós chamávamos fonograma, mas só para o Rio Grande do Sul, né, então não tinha fora do Rio Grande do Sul. Então eles chegavam lá e passavam o fonograma, a gente atendia eles. Quem não tinha telefone em casa ia na central para falar. A central era aí onde é o Banco Itaú, mas era uma casa para cima, tinha que subir uma escada para cima, uma casa velha, tinha 120 telefones. E eu tinha que tocar a mão, né, fazer o chamado. Aí despertava na central, e a central só tinha uma telefonista por vez. Trocava, mas aquela que estava atendendo era sempre só uma, porque só tinha lugar para uma. Os 120 telefones, quando chamavam, despertava uma chapinha no número. Então, aí a telefonista tinha um jogo de cordões aqui, 12 jogos de cordões e 12 jogos de chaves para a gente atender. Então, quando o assinante chamava, a gente pegava o cordão de trás, ligava no assinante, abria a chave aqui e perguntava o número. E ele dizia, eu queria falar com o Hotel Parente. Ou ele dava o número, 14. Eu pegava a outra chave, a da frente, ligava aqui e chamava com aquelas que estavam atrás, que tinha chamado para cá e chamado para lá. Então eu chamava e despertava ali. Quando eles terminavam, caía uma chapinha, nós desligávamos a conexão. Então ali não... E foi assim muitos anos. E tinha os telefones, às vezes um que segurava aqui, outras vezes era o telefone mesmo, né? Não demorou muito para entrar o telefone com o ouvido e o outro, né, para falar. Mas antes não. Ele era preso na parede, então onde tu falava era um funil. E aqui do lado tinha o que tu escutava. Então, quando tu ia falar, tu tirava aqui do lado, aquela parte que segurava, esse do lado que era pesado, caía quando estava desligado.
né, quando estava ligado, né, ficava pesado, o telefone estava desligado. Quando ele tirava, o telefone ligava. Então, ali a telefonista atendia, ou a telefonista passava a ligação que ele pedia, nós para o interior, vamos dizer, uma ligação. Quando ela completava, ela chamava, ele atendia, ela ligava a ligação para ele. Era 24 horas por dia. Então, às 10 horas, às 22 horas, 10 horas da noite, entrava o plantão. E o plantão não podia dormir. Ele tinha que ficar acordado, né? Então, ele ficava acordado até às 8 da manhã, quando chegava as telefonistas. Então, o seu assinante ligava para lá, discava e ligava. Olha, eu quero um despertar às 6h30. Ele anotava o número do telefone, o horário que pediu, e às 6h30 ele chamava para lá e despertava. E ele tinha que chamar até a pessoa atender, né? Então a pessoa atendia e ele completava a ligação e estava livre do problema. Mais comerciais. Os médicos tinham, os hotéis tinham telefone, mas residências eram poucas. Eram poucas residências, porque era só 120 telefones, né? Então era quase só comercial. Eram hotéis, hospitais, né, que tinham, e comércio que tinha. Era telefone manual, com manivela, eu chamava, e a gente que ligava e desligava, né? E a gente tinha que saber os números de quem era. Eu até hoje ainda sei dizer uns quantos números, por incrível que pareça. Tenho, meu Deus do céu. Porque eles não pediam assim, vamos dizer, eles queriam falar com a CE. Em vez de eles dizerem, me liga o número 1, eles diziam, me liga a CE. Então, tu tinha que saber que era o número 1 e ligava. Por mais que a gente pedia para o assinante que desse número, mas dificilmente eles davam. Então, eu até hoje ainda lembro os números, muitos números, não todos, né? E trabalhávamos das 8 às 22 com a casa aberta, né? Atendendo o público também que ia lá na empresa, na companhia falar. E depois tinha plantão à noite. Das 22 horas às 8 da manhã tinha plantão. Nunca ficava sem nada, né? Tinha o plantão que trabalhava à noite. Quem não tinha telefone iam lá falar de lá, né? Então a gente pegava coisas interessantes e coisas... Cansou da gente fazer a ligação e ligar na cabine, né? Que era uma cabine fechada, uma cabine telefônica, era fechada. E quando dava a ligação, a telefonista dizia, manda ele falar. Então, aqui estava atendendo na frente, eu pedia para ele, senhor, fale na cabine, por favor. E eles iam na cabine, tinha um telefone desenhado, muitas vezes eles cruzavam os braços e iam no telefone desenhado, alô? Então a gente tinha que correr lá, ensinar como é que pegava, como é que colocava, que não sabia. Às vezes a gente escutava, até ajudava, se não conseguisse, porque no início era muito difícil. Vamos dizer, falar com uma ligação com Passo Fundo, Getúlio Vargas, que era pertinho, era mais fácil. Mas se fosse falar para Porto Alegre, já era difícil, às vezes o assinante não entendia, porque era muito baixo. Então a telefonista ajudava, dava o recado daqui para lá e recebia o de lá e transmitia para esse. Ali nós saímos daquele predinho que era um predinho para cima, assim, de madeira, caindo aos pedaços, e passamos para baixo, onde é do Beza ali, perto do Itaú, aquele Itaú. E ali melhorou, mas continuou 120. Depois, então, entrou os automáticos, que foi aqui onde é hoje, a atual, né? Foi aí os telefones automáticos.
quando nós passamos para aí. Não, minto. Antes nós fomos para a prefeitura, naquele prédio que hoje é dos vereadores, era da Telefônica, com 1000 telefones automáticos. E era, sabe, a gente enfrentava, como é que eu vou te dizer, nós tínhamos muita dificuldade de dar ligação interurbana, porque nós tínhamos só uma linha. E mesmo quando tinha os automáticos, nós tínhamos poucas linhas. Então, eles pediam uma ligação, às vezes uma ligação, para nós darmos uma ligação para Porto Alegre, eles diziam, vai dar logo? Eu digo, não, tem 25 na sua frente. E daí? Ai, mas eu tenho urgência, tá? Muitas vezes, se era um caso de doença, um caso assim, a gente dava preferência, mas não podia dar preferência para todos, porque se dá preferência para todos, termina ficando a mesma coisa, né? Então, nós dávamos preferência só quando era um caso de doença. E eles ficavam furiosos. Olha, a gente ouvia muito desaforo, porque tinha assinantes assim que não se conformavam, mesmo quando tinha telefone automático, e não tinha linhas para eles discarem direto, a gente sofria, porque eles achavam que era má vontade. Às vezes nós cancelava num dia 30, 40, 50, 80 ligações, porque não dava tempo, era pouca linha, e quando entrou os automáticos era um horror, e não tinha linha. Tinha para Passo Fundo, tinha uma direta para Porto Alegre, mas com 1000 telefones, o que tu faz? Uma linha para Passo Fundo e uma para Porto Alegre. Uma para Getúlio Vargas. Depois foram ligando para os municípios aqui ao redor, foram ligando, foi tendo mais linhas, e aí ligaram mais para Porto Alegre, deram mais linha para Porto Alegre. E aí entrou automático. Quando entrou automático, a descagem direta, meu Deus, foi um céu aberto. Meu Deus do céu. Muitos encontros, tudo que tu pode imaginar, a gente via. Tudo que a gente pode... E não podia comentar, né? Olha, eu acho que até hoje eu podia dizer para os meus filhos, naquele tempo fulano estava com a fulana, Não falo nem isso era a primeira coisa que a gente exigia da telefonista, né? Sigilo total. Esse problema era muito grave, porque a gente não podia comentar. Então, a telefonista, quando a telefonista entrava para trabalhar, e isso também no interior, a gente dizia, se vocês ouvirem qualquer coisa por telefone, nunca comentem com ninguém. Nem com mãe, nem com pai, nem com marido, com ninguém. É segredo, não podem montar, porque se eles descobrirem que vocês falam, é processo. E era, né? Não adiantava, a gente tinha que cuidar, né? Tinha que ter respeito por eles, né? É que eu era a telefonista mais antiga, né? Que eu peguei, e certo pela minha capacidade, pelo que eu fazia, eu terminei ficando gerente, né? Eu saí dos telefones e fui para a gerência, até me aposentar. Sim, fui regional. Aqui, antes de eu me aposentar, eu saí da gerência da Telefônica, eu saí. E ali eu passei a ser a regional. Então, Marcelino Ramos ia inaugurar a Telefone. Lá ia eu ensinar a trabalhar. Ensinava a trabalhar, ensinava como é que era. Aí, viadutos. Aí, Jacutinga. Bom, todas essas localidades aqui, todas elas fui eu que inaugurei telefones. Severino de Almeida, Jacutinga, Campinas, Quatro Irmãos, tudo fui eu que inaugurei. Eu ia para lá, ensinava a telefonista como devia trabalhar, porque cada um tinha posição diferente. Hoje tem telefones automáticos, na época não tinha.
Então era uma mesa, eu tinha que ensinar como é que ela trabalhava, como é que ela marcava os minutos que a pessoa falava, dava a ligação, como é que ela fazia para fazer a ligação. Tudo direitinho ensinava para ela, para no fim do mês fazer a cobrança. Tá. E anotava os minutos que ele falava. Então, depois, esses minutos ia para a gerência, e a gerência fazia a cobrança, né, no fim do mês. Debitava para o telefone, né, via quanto é que era a ligação, quantos minutos. Se ele falava 3 minutos era o mínimo. Mesmo que ele falasse 2, ele pagava 3. Mas se falava 4, ia pagar 4. Além de 3, ele pagava exatamente o que falava. E ali, eles falavam, cobravam a ligação, aí era com a parte comercial, que também a gente ensinou como é que trabalhava, como é que era. Aí eu era a supervisora dessas localidades. Então eu deixei de atender aqui e fui atender, eu tinha condução só para mim, e eu ia, às vezes eu ficava uma semana nessa localidade, outras vezes eu ficava 3 dias e voltava para lá de novo, até deixar em dia que soubessem trabalhar para dar ligação, né, para fazer, porque dependia da telefonista. Hoje não, hoje eles discam direto, né? Era um equipamento exatamente para isso, e o técnico pegava em cada telefone e botava esse equipamento e tirava, e ali dava o número de chamadas que ele fez. Dava o número de chamada, cada chamada, não as que ele recebia, só que eles faziam. Então ele botava aí, ele me dava a fotografia, era uma fotografia grande, dava normalmente 100 telefones, né? Dava 100, ele pegava coisa de 100 telefones. Então, quando tinha 1000 telefones automáticos, ele me dava 10 daqueles coisas, e ali eu via quem tinha ultrapassado. E quem tinha ultrapassado de ligação, eu cobrava chamadas a mais. Era só chegar lá, eu pedia para o técnico, e eu dizia, olha, me desliga o telefone tal, que não pagaram. Aí ele ia, só puxava, era um negocinho assim que conectava, tirava isso aí e o telefone ficava mudo. Lindinho. Deus do céu. É um espetáculo. E era isso aqui. E esses aqui não eram os primeiros telefones, eram esses. Os primeiros que tinha. Então estava ligado na luz e aqui disca. Quando começou automático, mas aqui em Erechim não teve desses. Aqui já foi mais moderno. Esses aqui foram os primeiros. E aqui falava, olha só. Meu Deus, quanto tempo eu não vi um telefone desses. Olha, o celular eu me dou bem também. Não tenho maior problema, não. Mas eu ainda tenho telefone fixo. Na minha casa eu ainda tenho telefone fixo. Agora é que eu vou desistir dele. Eu vou vou me mudar de onde eu moro e vou desistir de ficar só com o celular. Mais fácil, né? Muito mais fácil, porque leva junto. É um espetáculo, né? O celular é uma beleza, Deus do céu. Tu tá bem acompanhado com o celular, porque com o telefone dentro de casa, tu só tinha telefone ali. E o celular não. Aonde tu vai, tu leva o telefone junto, né? Se tu vai a Porto Alegre, tu leva o telefone. Tá? Então, eu acho que o celular foi uma beleza. Oi, filha, tudo bem? Eu estou aqui na casa da Rosali, dando uma entrevista sobre o meu serviço quando eu era telefonista, quando eu comecei a trabalhar. Mas está muito bacana. Mas depois eu te telefono e te explico
tudo que eu fiz. Agora eu estou conversando com eles, não quero roubar muito tempo deles, tá, querida? Certo, um beijo para ti, tá, meu anjo? Para quem começou como eu comecei, isso aqui é uma joia. Meu nome é Circe Maria de la Torre e essas são as minhas memórias da telefonia aqui em Erechim.